sobre a sua origem familiar, formação escolar, antes ainda da universidade. Tá certo. Vamos lá. Quem agradece sou eu. Eu me sinto muito honrada de estar participando aí do seu projeto e de eu ter alguma coisa que vale a pena, né, acrescentar ao seu acervo. Eu realmente tenho uma história de vida muito diferente da maioria dos meus colegas, porque eu nasci em Portugal e minha família se mudou para o Brasil em 44, eu tinha 7 anos. E posso dizer a você que foi aí que foi implantada na minha inconsciência ainda naquela época o gosto pela antropologia. Porque eu cheguei ao Brasil e não podia ter uma experiência mais forte da alteridade em carne própria do que eu tive naquela época. Eu comecei a escolaridade no Brasil, né, com 7 anos de idade. Me puseram. Primeiro, nós fomos para o Espírito Santo, para Vitória, ficamos 4 anos lá. Me puseram num colégio de freiras, no Sacré-Cœur de lá. E realmente, ainda não se conhecia a palavra inglesa aqui de bullying, mas eu já sabia do que se tratava. Você sofria bullying na Durante escola? bullying, pelo sotaque, pela provavelmente timidez. Eu não me lembro de ser tímida, mas devia ser, porque, enfim, sofria enfim, a sensação de ser uma ave rara, de ser uma coisa estranha no ninho, né? E isso doeu muito, isso me marcou muito. E tanto assim que quando eu fui para onde, gente? Para a universidade, para a faculdade fluminense, que eu vi a primeira vez um texto de alguém que estava trabalhando com o povo indígena, era o Baldos, entre os Tapirapé. Quando eu li aquele texto, eu disse, é isso, eu quero isso, é isso, porque eu sou tão outra quanto esses índios. Então foi daí que me despertou a coisa da alteridade. Eu digo, ó, para você encontrar um canal para se expressar a sua alteridade, enfim, a sua maneira de ser diferente, bom, há vários canais. Um deles é a arte. Bom, que eu não tenho aptidão nenhuma, então fui pela antropologia que cumpriu a sua missão. Eu realmente ah, entendi o que estava acontecendo comigo a partir da antropologia. Mas deixa eu perguntar um pouquinho mais sobre a vida em Portugal. Você nasceu onde? Eu nasci em Lisboa. Lisboa. E É, morou lá até os 7 anos? não. Minha família morava em Aveiro, nos arredores de Aveiro. E meu pai trabalhava nessa da coisa de construção naval. Então ele viajava, ele se mudava muito, ia para vários lugares, um atrás do outro, e a família ia junto, né? A família Mas eram quantos filhos? éramos 4 mulheres. 4 mulheres. É. E agora só somos duas. Né? Já perdi as duas mais velhas. Mas eu não me lembro quase de nada. O pouco que eu me lembro é realmente daquele último lugar onde nós moramos, que era nos arredores de Aveiro, E antes de vir para o Brasil. a família decidiu vir para o Brasil por quê? Por oportunidade de trabalho. Veio meu pai primeiro, Uhum. para um estaleiro em Vitória. Eu acho que um ano depois nós viemos. E ficamos 4 anos lá, Em Vitória. em Vitória, e foi o meu batismo de sangue, vamos dizer assim, do Brasil. Tudo que eu tinha que sofrer com relação a ser diferente, a ser outra, a ser estrangeira, eu sofri naqueles primeiros 4 anos. Mas você acha que tinha alguma coisa a ver com ser uma das poucas pessoas diferentes lá ou tinha a ver com o contexto da época? Porque a época era Vargas teve muito essa nacionalização forçada, né, de É estrangeiros bom, sempre. quando cheguei aqui era Dutra. Não, 44. Era Dutra. Não, era Vargas ainda. É 45. Pode ser, pode ser. Porque eu também cheguei aqui já ia saber o Não. presidente, era demais. É. Mas
Mas seu pai Mas se naturalizou? não, a única que se naturalizou fui eu. E me naturalizei por uma necessidade profissional, que afinal não foi necessária. Quando eu fiz o curso com o Roque, Mata, e etc., no Museu Nacional, com o Roberto Cardoso, logo depois que a gente terminou esse curso, abriram vagas no Museu Nacional. E a expectativa era que eu entrasse também. Mas aí eu não podia porque não era naturalizada. E aí eu corri para me naturalizar em 61. Mas em 62 eu fui para os Estados Unidos. E não cheguei a entrar no museu, não. Mas só para retomar um pouco, ficaram 4 anos em Vitória, que você falou? Ficamos 4 anos em Vitória, foram os meus primeiros 4 anos de escola. Mas eu já era alfabetizada, já tinha me alfabetizado em casa. Com licença, estou com sede. E aí de Vitória foram para Niterói? Para Niterói. E aí eu já estava com 11 anos, né? E me puseram numa escola particular, mesmo naquela época em que as escolas públicas eram excelentes. Mas por conveniência de lugar, de vizinhança e tal, eu acabei nesse colégio, Colégio Brasil. E foi muito bom, porque lá eu me encontrei. Quando a gente mudou de cidade, eu disse, nunca ninguém vai mexer comigo mais. E aí caprichei. Eu era a primeira aluna da classe, aquela coisa toda, hiper respeitada. Tinha perdido o sotaque um pouco? Acho que ainda não, não me lembro, essa coisa do sotaque não me lembro. Havia uma pressão familiar muito grande para eu não perder o sotaque, o que é psicologicamente um desastre, porque quando você está num país estrangeiro, se você vai ficar, você quer se misturar e não stand out, né? Não aparecer assim como um aves rara. E acabou que eu não me afetou tanto isso. Afetou alguma coisa, mas não tanto. E aí de lá você vai fazer a faculdade, que era o curso de Geografia e História, né? Geografia, Era junto, não era. Era separado. E aí é que vem também uma daquelas, né, dos caminhos que se bifurcam do Borges. Era o curso de Geografia e o curso de História. E juntavam as duas turmas para ter aulas com o Castro Faria, de antropologia. Era comum as duas, então a gente juntava. Quem é que estava na história? Era o Roberto da Mata. Né? Então, nessa convivência... Como professor? Não, ele Aluno, né? era tudo garotada. Nessa convivência, eu fiquei sabendo que ele estava estagiando no Museu Nacional, com esse jovem professor que tinha vindo de São Paulo, o Roberto Cardoso. E aí, quando a gente se via, né, na aula de antropologia, ele vinha, enchia a boca com Radcliffe Brown, com esse, com aquele. Eu ficava com uma inveja tremenda, de eu vou fazer a mesma coisa. E aí pedi ao Roberto para também ser estagiária lá. E foi assim que eu comecei. Né? E já fascinada com antropologia a partir das aulas do Castro Faria. O Castro Faria também estava no museu. Estava no museu também, sim. O Mata, ele já fazia o curso com o Roberto Cardoso? Era estagiária, sim. Era fazer um curso, aí ia lá, informalmente. O curso formal nosso só foi em 1960. Eu terminei a faculdade em 59. Do curso formal? Com o Roberto, Com o sim. Roberto. Não com o Darcy. Né? Que foi... Era no Museu do Índio ainda? Era no Museu do Índio, aí o Klaas Wortmann fez, o Las Casas, né? Esse pessoal da geração do Klaas. Aí o Roberto saiu do Museu do Índio e foi para o Museu Nacional. E ali ele instaurou esse curso, né? Com recursos Ai, gente, quem era mesmo? Tinha um instituto de ciências sociais ali, que era do Diegues. E acho que os recursos vieram daí. E éramos seis alunos.
Eu, Mata, o Roque e mais 3 que não ficaram conhecidos. Eram 3 mulheres e 3 homens. Era bem democrático. E Ontem entrevistamos o Melati, que fez a turma seguinte, né? foi. Eu fui assistente do Roberto na turma dele, em 61. O curso era leitura, basicamente, discussão de texto. Sim, e era muito engraçado, porque era na sala, o Museu Nacional você conhece, né? Tem uma sala grande que era da Dona Heloísa Torres, e fizeram um tapume, e do outro lado do tapume ficava o Roberto Cardoso. E nós ficávamos naquela mesona enorme, em volta da mesa retangular, que era da Dona Heloísa. Acho que era dela, pensando bem, já não tenho mais muita certeza. E a gente lia direto, em casa, em qualquer lugar a gente estava lendo. E íamos, eu e o Mata atravessamos a Bahia, a gente morava em Niterói, a gente ia quase sempre, e o Castro também, o Castro Faria. Atravessamos a Baía de Guanabara, de barca e tal, e íamos para o Museu Nacional todos os dias. E o Roberto era muito falastrão, né? O Mata. Sempre foi. Então ele gostava muito de discutir as leituras, né? Muito ágil, muito articulado. Discutia e a gente ficava ouvindo, dava um palpite aqui e ali. E de repente vinha o Roberto, abria a porta lá da tapume e disse, não é nada disso. E aí ele dava uma aula, né? Explicava e tal, mas havia também as aulas mais formais. Se não me engano, uma vez por semana, já não me lembro bem. Mas era todo dia o curso? Era todo dia, era internato, semi-internato. Só saíamos de lá à noite para ir para casa. E havia uma expedição, uma viagem? Né? Houve no meio do ano. Ele tinha também um assistente do Roberto, que também já morreu faz tempo. E fomos para Terena. Nós, na verdade, fomos coletar dados para tese de doutorado do Roberto Cardoso. Então ele dividiu, como éramos 6, 3 homens, 3 mulheres. O Mata também foi? Foram todos. A Celeste fazia esse curso? Não, a Celeste não. Celeste não. Eles não eram casados ainda, eram super apaixonados, mas eram ela noivos. Fazia faculdade, né? Ela fazia junto com ele na história. E, enfim, aí lá no campo, nós fomos para Campo Grande, depois Aquidauana. E trabalhar com Terena urbanizados. E foi então organizado um trio de 2, vamos dizer, 2 casais por grupo. Eram 3 grupos com um homem e uma mulher. Então eu trabalhava com Mata. E o Roque trabalhava com uma moça chamada Onídia, que depois não fez mais não seguiu a antropologia. E eu me lembro que eu, enfim, agitada, aquele negócio. Depois do almoço, o Mata queria tirar uma soneca. Levanta que a gente tem que ir para campo. Ele ficava danado, coitado. E isso era a parte divertida da história, né? O mais, a gente andava muito à procura de índios, né, em lugares, enfim, totalmente periféricos da cidade. E à noite a gente lia os diários em conjunto. Quanto tempo ficava em campo? Nossa, já não me lembro. Foi 1 ou 2 meses? 1, 2 ou 3, já não me lembro mais. Não me lembro mais. Como é que foi a sua experiência de ver pela primeira vez índios ao vivo? Bom, foi ok, mas não era um Yanomami, que eu fui ver depois. Foi bom, porque eles são muito amáveis, né? Eles são pessoas muito, muito, vamos dizer, desarmadas, né? Que te recebem muito bem, são muito tímidos alguns, mas na verdade não me deu muito impacto porque são índios urbanizados, né? E em algum momento parece que alguém confundiu com japonês, não sei, foi uma coisa assim. Mas valeu muito a pena, foi muito bom, não só
encontrar esses indígenas e trabalhar com eles, mas também ter a experiência de grupo, que era realmente um grupo muito coeso, muito coeso. Nunca mais eu tive um grupo assim. Não, os colegas, enfim. E claro que a gente sempre tinha um foco aí meio do outro lado da coisa, que era o Roberto Cardoso, a autoridade. Então a gente, né, O Melati diz por que trás assim a gente falava mal dele. o Melati disse que o Roberto Cardoso dava muitas sugestões, que eram ordens, na verdade. As sugestões tinham que ser seguidas. O Melati é muito generoso. Mas aí, logo depois, né, você foi estudar os poveiros. Ah, é. Isso foi por sugestão do Roberto Cardoso? Ah, foi. E do Castro. Foi. E você sabe qual era a razão? Porque você era portuguesa? Não. Era mulher? Qual foi o motivo deles? Não, ela é muito jovenzinha e é perigoso ela ir para o mato. Então, já começou por aí a coisa, né? Eu não gostei da pesquisa com o poveiro, não me identifiquei, muito pelo contrário, porque eu queria mais a sair daquilo, Os né? eram imigrantes da região Da Póvoa do Póvoa, Varzim, né? eles eram pescadores, lá na ponta do Caju. E fiz aquela pesquisa, uma pesquisa urbana, eu não morei com eles, até tentei alugar alguma coisa, não tinha nada, nem quarto, nem nada para alugar. Então essa coisa de fazer pesquisa e depois voltar para casa, para mim era uma pseudo-pesquisa. Eu nunca acreditei naquilo como pesquisa de campo. A minha expectativa era ir para um lugar, mergulhar de cabeça e ficar um tempão. Como eu fiz depois com Yanomami. Porque o Roberto Cardoso e o Mata também, né? Escolheram os poveiros como objeto. O Mata não. Não era Mata, foi só o Roberto? Foi só eu. Não, o Mata foi para Pinagé. Não, por que o Roberto Cardoso escolheu os poveiros como um objeto? Foi de sugestão do Castro. Castro, perdão, falei Mata, é Castro. Foi sugestão do Castro Faria. Ele tinha um livro que chamava Os Poveiros. E por alguma razão chamou a atenção dele. Então ele sugeriu isso. E como eu estava meio proibida de ir para a Amazônia perigosa ou algo assim, então eu fiquei por ali mesmo, mas não gostei. Nada. Não gostei mesmo. Mas isso já foi no mestrado. O término daquele curso, a gente voltou do campo e continuou com aquele ritmo no Museu Nacional, dessa vez para organizar os dados. E leitura também, mas o foco era mais organizar os dados. E no fim, em dezembro, se não me engano, ou novembro, não me lembro mais, teve uma prova. Teve um exame para os 6, para nós 6. Um exame longo, né? Uma coisa discursiva bem longa e tal, e coisa. E os meus colegas que me perdoem, mas eu tirei primeiro lugar. Mas todos passaram? Todos passamos, claro. Algumas pessoas ficaram com mais dificuldade de entregar o relatório de pesquisa. Eu e o Mata não teve problema de fazer, nem os outros, mas foi uma pessoa especificamente que teve problema. Era sobre Terena, urbanizados, que depois foi a matéria-prima para urbanização e tribalismo do Roberto. Mas aí isso foi final de 60 que acabou o curso? Foi, 60. E aí, 61? Em 61, eu fui assistente do Roberto na repetição desse curso, que era de especialização, quando entrou o Melati. Era o Melati, se não me engano, naquela turma, não, era uma outra turma, a filha do Matoso Câmara, que também já faleceu. Mas eu acho que foi em 62. Porque em 62, eu ganhei essa bolsa para os Estados Unidos, mas foi no segundo semestre. Acho que no primeiro semestre eu ainda estava no Museu Nacional. Mas a pesquisa com os poveiros, ela em 61? Foi enquanto eu estava no museu. E com esse material, então, eu escrevi a tese, a dissertação de mestrado, já nos Estados Unidos. Mas a bolsa surgiu por quê? De onde? A bolsa para os Estados Unidos?
Os contatos do Roberto Cardoso. Foi de visita ao museu um arqueólogo de Madison, Wisconsin, da Universidade de Wisconsin, Barris, eu esqueci o primeiro nome dele. Ele foi lá para ver o museu, visitar e tal, e o Roberto, muito sagaz, imediatamente ele disse: você não tem uma bolsa para algum aluno? E ele disse: quem sabe? E dos 6, quem estava mais pronta para viajar por causa do inglês, porque eu fazia cultura inglesa e tal, era eu. Então fui eu que fui para Wisconsin, em 62, antes do golpe militar. E lá como foi a experiência? Você ficou direto, vários anos fez doutorado também, né? Acabei fazendo doutorado. Acabei fazendo doutorado também por razões pessoais, né? Porque eu ia lá só por um ano, mas aí me apaixonei. O americano, Não, ele é escocês. escocês. Aí fui ficando. Aí veio aquela onda politizada no campus, né, nos campi americanos, né? Berkeley, e o nosso também era muito politizado. Foi uma experiência fantástica. Fantástica. Enquanto vocês estavam aqui sofrendo golpe, eu estava lá também, né, vociferando contra sei lá o que, capitalismo, imagino, e free speech movement, essas coisas, né? Então, em termos pessoais, foi muito, muito bom. Em termos profissionais, foi uma chatice. Aqui, na verdade, eu tenho muita consciência de que a antropologia que eu tinha, que eu aprendi e que levei e trouxe dos Estados Unidos foi a antropologia que eu aprendi no Museu Nacional. Aquela foi a base sobre a qual vieram outras coisas. E os cursos em Madison eram muito pobres. Tinha muita arqueologia e era uma arqueologia enfadonha. Não é a arqueologia de hoje, né? Dos jovens arqueólogos, que são fantásticos, né? O material que eles trazem é genial. Não era assim, era a coisa mais chata do mundo. Contar tijolo sobre tijolo sobre tijolo. Ai, não. Aí você aproveitou o material que já tinha sobre os poveiros? E aí sim, aí aquele material... Não, acho que eu não voltei a campo, não. Foi só aquilo mesmo. O que eu tinha, eu usei na dissertação. Dissertação de mestrado era coisa pouca. E cada vez menos, aliás, né? Então eu terminei, eu não me lembro mais quando é que eu terminei o mestrado, se foi 65 ou 66 ou 67. Não foi 60, foi antes. Porque em 67... É 65. É 65? No Lattes, pelo menos, né? No Lattes. Então o Lattes tem razão. E logo depois entrei no doutorado, que também foi muito chato, porque eu não me acertei com nenhum orientador. E aí foi um pacto com o meu ex-futuro marido. Ou futuro ex-marido, não sei mais. Lá, sim, no primeiro dia que eu cheguei, no primeiro dia, cheguei, pus o pé no departamento, pá, já encontrei com ele. Ele era estudante também. Ken. Ele era escocês, estava fazendo mestrado. Estava fazendo mestrado e interessadíssimo no Ártico. Eu corri o alto risco de passar um ano inteiro no Ártico. Mas, por sorte a minha, ele brigou com o orientador dele. E a alternativa, então, foi a Amazônia. Aí viemos para a Amazônia, quando chegou a hora de fazer pesquisa de campo, né? E aí deixa eu ver se eu me lembro quando foi, em 63, ainda na fase do mestrado, eu tinha um compromisso, porque quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, eu tinha a bolsa, mas não tinha passagem, porque a CAPES demorou muito para resolver. Então, o Roberto Cardoso, mais uma vez, interveio lá com o pessoal do Summer Institute of Linguistics, e eles me pagaram a passagem
com a condição de eu fazer o curso de linguística do Summer Institute naquele verão, o verão de 60, aí eu fui em 63. Onde era o curso? Era em Norman, Oklahoma, lá onde o SIL se reúne, aquela coisa toda, né? Mas tinha o Kenneth Pike, ainda estava vivo, estava lá. Aprendi muito linguística, aprendi muito, porque os cursos deles são muito eficientes, porque eles estão mirando futuros missionários. E o público desse curso é gente, chofer de caminhão, etc, etc. Não são necessariamente acadêmicos. Então, o curso deles tem que ser muito eficiente para a coisa ser assimilada e tal. E eu embarquei nisso e aprendi muito linguística. E isso me serviu muito para ir para o campo depois com Yanomami. Mas por que a escolha de Yanomami? Como é que eles Pois é, aí foi em Norman, Oklahoma, que tinha uma missionária que estava lá, como eles diziam, on furlough, né, para fazer, aproveitou para fazer aquele curso, estava de licença, vamos dizer assim, para se atualizar em linguística e tal. E ela trabalhava numa comunidade Yanomami, no Brasil. E ela dizia, pô, mas não tem antropólogo para ir para lá. Na época não tinha. Não tem antropólogo para ir para lá, a gente precisa de antropólogo para fazer pesquisa antropológica com os Yanomami e tal, porque não tem. E eu guardei isto no meu disco rígido aqui, que eu guardei. No momento em que o Ken já não tinha mais a porta aberta para o Ártico, eu entrei com isso. Olha, está precisando lá em Yanomami, de antropólogos e tal, tal. E foi assim, meio contragosto, porque o negócio dele era ártico, não era floresta tropical. mudança térmica Total. significativa. E acabamos indo e escolhemos o grupo onde a gente sabia que não havia realmente ninguém estudando, que foi o subgrupo Sanumá, que fica bem na fronteira com a Venezuela, nas montanhas lá. Mas, por exemplo, Roberto Cardoso, você chegou a perguntar para ele, conversar sobre essa ideia ou não? Ele achava que era bobagem. Para que isso? Mas entre ele e o Ken, eu fui com o Ken, né? Mas ele achava bobagem por quê? Porque ele estava interessado na Eu vou te ficção dizer por interétnica quê. e lá não tinha disso. Não tinha disso, não era, sabe, Argonauts of the Southern Pacific, era uma coisa muito mais pura, aliás, etnograficamente, do que o campo do Malinowski. E aí eu fiquei numa ambivalência tremenda, e até há pouco tempo escrevi sobre isso. Porque eu me criei antropologicamente numa ambiência política muito forte, né? Fricção interétnica, a desigualdade social, todo esse esforço de trazer o conhecimento antropológico para a gente entender melhor as contradições do país, né? Como o Otávio Velho fez, Lígia Sigou, que vieram depois de mim, mas, enfim, já estavam fazendo pesquisa. Mas estavam sempre ali nas fronteiras. Exato, coisa da pesada mesmo, coisa para valer, e não essas etnografias tradicionais dos românticos. E eu queria fazer fricção interética, eu queria fazer um trabalho político, mas a minha vida pessoal me levou à etnografia romântica, vamos dizer assim, vamos chamar assim. E eu fiquei dividida demais. Ainda romântica, né? Se você chega 10 anos depois. Não é mais. Agora não é mais, não. Agora é outra coisa. E isso me deixou mal, sabe? Mas fui para lá, fiz. Não é fácil. As condições físicas são bastante complicadas, mas a gente acaba achando modus operandi ali. Você estava lá por onde, né? Avião. Você chegou a primeira Teco-teco. vez? Que ano que você chegou? Eu cheguei lá a primeira vez em 68, 68. na aldeia lá em Auaris, né? Voando com o avião das Asas de Socorro, que era dos missionários, servia os missionários. Tinha a única coisa não indígena que tinha lá no momento era uma missão evangélica, da MEVA.
Era um casal com 2 filhos, um filho ou dois, não me lembro, nem me lembro mais. Mas nós encontramos esse casal e ele era linguista, muito simpático, chamado Don Borgman, muito simpático. Nos ajudou demais, de Boa Vista. Ele abriu assim o estudo dele da língua para nós, a estrutura da língua. Eu já tinha feito curso de linguística, então eu manejei aquilo muito bem. Então, quando nós fomos ao campo, eles não estavam lá. Nós chegamos com a cara e com a coragem, pá, na pistinha de 300 metros, rodeados imediatamente pelo Sanumá, me apalpando, aquela coisa como eu imaginei quando eu li o Baldos, entre os Tapirapé. E pensei, bah, é exatamente isso, é isso, antropologia. A primeira sensação foi boa, então, de estar em campo? Foi, foi. Foi. Assim, é claro que a gente ficava assim. Era na época da chuva. A gente não conseguia acender uma fogueira, porque era tudo molhado. Aí vinha uma criancinha de 5 anos, eles passaram a me chamar Chita, porque foneticamente é o equivalente de Sida, só que por uma regra morfofonêmica deles lá, o Si se transforma em Xi. Então era Shida. Shida, é assim. Aí vinha a criancinha de 5 anos lá e acendia o fogo. E eu me sentia totalmente frustrada. Enfim, era alguém que está totalmente despreparado para sobreviver sozinho ali naquele ambiente. Né? O Ken foi com você, Foi. mas ele ia fazer alguma pesquisa mesmo? Sim, ele ia fazer uma pesquisa sobre classificações animais, um pouco puxando pelo xamanismo e tal. E eu entrei nas relações sociais mesmo. Agora, a literatura que existia antropológica sobre os Yanomami era... Para mim foi ótimo, facílimo. Não enchia 2 páginas. Dava para ver. Bom, tinha algumas coisas em alemão que eu não alcancei, mas... Você não conhecia o Napoleon Charvet? Não, Fez a tese em 66, ele terminou em 68. Quando nós entramos. 67, se não me engano. Não, o livro é 68, a tese é que é 67. Nós ficamos sabendo uns dos outros à distância. Ele tinha passado alguns anos antes, mas ele... Na Venezuela, longe, muito longe da gente. Outra língua, inclusive, não era Sanumá, outra língua. Sim, agora estou me lembrando. A caminho do campo, a primeira vez, nós tivemos que ir lá beijar a mão do almirante que dava autorização para a gente entrar em campo. O tal do brigadeiro Camarão. Tivemos que ir lá conversar com ele, que a gente ia para campo, não sei o quê. Em Belém, do Pará. E aí ficamos no Guelde. E o Eduardo Galvão ainda era vivo. E ele que disse, olha, tem uma tese aqui sobre Yanomami. E nos emprestou a tese do Chagnon. Nós estávamos indo para campo. Já tinha a tese do Chagnon. Já tinha a tese do Chagnon. Nós fomos em março de 68. Você leu a tese, então, antes? A gente leu a tese. Não ficou com medo, não? Não fiquei. Primeiro que dava para ver muito bem que ele era um fanfarrão, né? Que... Leslie White era bem evolucionista, não? Eu não sei se chegou a ser com Leslie White. Eu sei que ele era aluno dileto do Neil, do James Neil, que era o geneticista. Que depois vai ter acusação. Vai ter aquele escândalo todo, então, era uma coisa assim super, super nova. Tinha algumas coisas pontuais em alemão. Acho que até hoje tem lugares que é dado como exemplo da evolução. Sim, Michigan. Em Michigan ainda tem a sociobiologia. A sociedade de violência, a sociologia, né? Se apropriar muito. A sociobiologia. Eu estive lá quando teve aquele escândalo lá do Darkness in Eldorado. Me chamaram para dar uma palestra lá e vieram geneticistas. Também, né? Talvez, isso eu não sei, não me lembro. Também rompeu com ele. Isso eu não sei bem. Eu sei que quem ficou na história como o mentor dele foi o Neil, né? Mas aí, bom, tinha muito pouco. Agora, quando os alunos... Teve contato com ele? Tive.
A gente se conheceu pessoalmente, acho que foi numa reunião da AAA ou algo assim. A gente se conheceu pessoalmente. Eu tenho um livro dele com uma dedicatória toda gentil e tal. Depois parou tudo, né? Depois ficamos inimigos mesmo. Mas isso já nos anos 80, 90. Enfim, a bibliografia Yanomami naquela época era 2 páginas, no máximo, de papel. Agora, os pobres coitados que vão para lá têm que comer muito papel para se preparar para ir a campo, porque cresceu muito a literatura Yanomami nessas décadas, né? Bom, você ficou então por 18 meses, direto. direto. Na verdade, não direto, foi 23 meses. É que lá pelas tantas o Ken pegou hepatite. Então nós tivemos que sair do campo, fomos para o Rio de Janeiro. Ele ficou se tratando na Fiocruz. E até ele se recuperar, nós não voltamos. Então isso, não me lembro quantos meses foi isso, mas não foi muito, não. Ao todo, né, com interrupções e tal, foram 23 meses. Mas direto, sem sair do campo, foi 1 ano e meio. E aí, chegaram a voltar aos Estados Unidos Voltamos para redigir. redigir a tese. Ele voltou antes de mim, porque aí a gente estava sem dinheiro e eu não tinha. Ele tinha o green card, mas eu não. Então a gente teve que casar, né? Para você poder Senão não dava. E aí terminei lá, aos trancos e barrancos, porque o meu orientador. Eu mudei de orientador acho que umas 2 ou 3 vezes. Não acertava. Mas finalmente, enfim, fiz uma tese que eu não mostro a ninguém. Defendi, assim, rapidinho, em 71, porque eu já estava com um contrato no Museu Nacional para dar 1 ano lá na pós-graduação, já o mestrado formal, PP né? Gás. O PPGás já. Então eu tinha tive começado em 68, se eu não me 68. engano. Então em 70, 70, de meados de 71 a meados de 72, eu dei 2 cursos, dei 2 semestres no Museu Nacional. Aí o Roque, que já estava em Brasília como diretor do Instituto, nos chamou para vir para cá e no segundo semestre de 72, eu e o Ken viemos para cá. O Tony Seeger estava lá nessa época? Não, isso veio bem depois. O Tony... peraí. Eu me lembro de ter encontrado o Tony, o Patrick Manger também. Estava no Rio na época. Não, o Tony eu não me lembro agora. Eu achava que era depois, mas talvez não. Aí você deu aula de organização social, parentesco? Foi. Um deles, o outro nem me lembro se foi etnografia. Já tinha saído? Não, Ainda tá. não. Ele veio para cá no primeiro semestre de 72. Então você não pegou lá. Eu acho que ele ainda estava lá, ou já tinha saído do museu e ainda não tinha vindo para cá. Não me lembro bem isso. Ele leu a sua tese? Discutiu seu material? Não. Você não mostrou? Eu acho que eu escondi a tese. Mas por quê? Tá muito sem vida, uma coisa seca, sabe? Não tem. Sabe quando é que eu comecei a me soltar? Modelo romântico? Não, é um modelo estruturalista. Estrutural, aliás, funcional estrutural. Não era estruturalista levi-straussiano para nada. Mas sabe quando eu comecei a me soltar na escrita? Foi com os pós-modernos. Foi bem mais tarde. Porque ali eu estava restrita ao que os professores esperavam de mim. E qualquer veleidade que eu tivesse em termos de escrita mais solta, cortavam. Então eu me engessei ali. A tese é um gesso puro, é terrível. E eu levei 17 anos para publicar. E aí eu já estava solta, já estava mais, enfim, estava muito mais senhora de mim, né?
Porque com o que mais me influenciou daquela turma lá de George Marcus, etc., foi a liberdade de expressão. Eu sou muito crítica deles com relação a outras coisas, inclusive a total ausência de commitment, de compromisso político e tudo isso. Mas eles abriram a janela para a antropologia poder ser literatura. E aí eu entrei nessa. Eu realmente foi onde o que mais, como eu mais me identifiquei foi com esse tipo de escrita e não aquela coisa jargonística e tal que eu detesto. Então a tese ainda é isso, ainda é eu com professores em cima do meu ombro, né? E aí, quando eu escrevi a tese, já tinha soltado os professores do meu ombro, já estava livre. Mas você teve contato com eles através dos livros dele, Writing Culture, o que foi? Não, sabe que é que o Michael Fisher fez uma visita a Brasília. O George Marcos está agora no Rio, se não me engano, vai dar umas palestras esses dias. Não sei, eu até perdi o contato. Porque eu fui para lá, eu fui para Rice. Em 86, quando saiu Writing Culture, e o outro lado. Você ficou 1 ano de pós-doutorado. E eu fui para lá. Um ano? Não, acho que foi um semestre só. Eu fiquei curiosa, então eu vou para lá para ver de que se trata. E convivi com eles o semestre lá em Rice, que é uma universidade pequena, é mais aconchegante, inclusive, a gente se encontra mais, aquela coisa toda. Foi bom. Mas aí eu escolhi o que eu queria daquilo lá e descartei o resto, né? E em 72, você já veio para a UNB? No segundo semestre, para começar o mestrado. Na época era concurso, era convite? Era convite. Era convite, não tinha concurso. O concurso veio depois. O convite foi do Rock? Do Rock. O Roberto era convidado também. Ele veio pela mão do Rock aqui, para cá. Né? O Rock disse, vem para cá e organiza o mestrado. Mas não foi o Roberto que me convidou, foi o Rock, diretamente. Né? Eu tenho a impressão, eu posso estar fazendo uma tremenda de uma injustiça póstuma, mas eu tenho a impressão que o Roberto Cardoso não acreditava muito em mim. Primeiro me mandou lá para o Caju, fazer pesquisa de mestrado. E tem uma outra historinha que eu acho que dá para contar. Eu fiquei na UNB de 72 a 77, com o marido. Em 77, houve um recrudescimento militar. A polícia invadiu o campus, aconteceu aquela tragédia toda outra vez. E o meu escocês, que não estava afim de pagar esse pato, disse, não, vamos embora. Né? E ele disse, eu não quero ser estrangeiro mais em lugar nenhum, vamos para a Escócia. Fomos para a Escócia. A gente se demitiu. Ele estava como professor aqui? Estava como professor adjunto. Nós éramos os dois adjuntos à antiga. Né? Agora tem associado, não sei o quê. Sim. Mas na época éramos 4, adjunto 4. Fomos para a Escócia, aí não deu em nada aquilo lá. Deu. Nós não tínhamos emprego nem nada, estávamos vivendo de economias. No interiorzão da Escócia, lá ao norte de Inverness. Nossa. Era exílio mesmo. Era a família dele que morava? Não, ele queria ser um crofter, um peasant. Eu digo lá pelas tantas, pelo amor de Deus, eu não me casei com um peasant, não me faça isso. Enfim, sei lá. Ele estava desiludido com a academia e tal, queria viver da terra. Comunidade ecológica, alguma coisa assim? Por aí e tal, que acabou fazendo isso anos depois nos Estados Unidos, mas lá na Escócia não aconteceu assim. Mas eu entrei em contato por carta, porque não tinha internet, não tinha nada naquela época, 77,
com a Yves Guia, sabe o que é? Aquele grupo de Copenhague. Como é que é? International Work Group for Indigenous Affairs. Com a Yves Guia, foi o primeiro com o qual a gente contatou. Survival International em Londres. E aí comecei a ter contato com outras pessoas na Escócia e na Inglaterra e acabava viajando muito. Para Edimburgo 2 vezes, para Glasgow, para Londres, Cambridge, Oxford. Enfim, enquanto eu estive lá, quase 4 anos, eu circulei muito pela Grã-Bretanha, sim. Agora, e o Yanomami? No período em Brasília, você continuava tendo contato? Eu voltei em 73, em 74, depois com a crise dos garimpeiros da malária, voltei em 90, 91, 92. Aí aquele senhor chamado Romero Jucá fechou as portas da gente. Não dava para entrar, porque era perigoso, entre aspas, né? Mas ele abria para os garimpeiros. Né? E depois fiquei um tempão sem voltar. E para a área mesmo, para Sanumalá, para o Auaris, lá onde eu fiz a pesquisa de campo, eu voltei em 2005, porque tinha 2 estudantes que estavam fazendo pesquisa lá. Eu fui a outras áreas Yanomami, mas não ao Sanumá, nesse meio tempo. E, enfim. Depois da sua primeira experiência de campo que começou... Pois é, não, aí eu quero retomar o fio da meada. Perimetral Norte, que era nos 70 já, né? 74, 75. Pois é, veio o primeiro sinal de garimpeiros numa área muito, muito vulnerável lá, muito, nevrálgica, que é a Serra de Surucucus, que foram uns gatos pingados lá atrás de cassiterita, mas isso foi muito pontual. A gente até teve foto deles mostrando a cassiterita e tal. Era 3 ou 4. E nesse tempo, o Ken, que ainda estava aqui na universidade, pediu licença da universidade para fazer um projeto de proteção dos Yanomami junto à FUNAI. E a FUNAI, naquele momento, estava com uma abertura, era esqueci o nome do presidente na época, mas era uma pessoa mais aberta. E aí ele juntou uma equipe, eu estava lá também, como inclusive intérprete para as pessoas mais jovens que estavam com a gente e tal, para fiscalizar o movimento de gente na perimetral que tinha sido, ainda não estava nem completada. E nunca foi, né? Nunca chegou a ser. Que transitavam por ali, né, peões e tal, porque as comunidades Yanomami ao longo daquele trecho da estrada estavam em petição de miséria, morrendo de tudo, né, até de gripe, enfim. Tava muito difícil a situação de saúde deles. Então ficamos com isso, com esse projeto, por conta desse projeto, até a FUNAI fechar a porta, os militares fecharem a porta. E foi por isso também que o Ken quis ir embora. Isso mais é porque houve uma recrudescência ali naquele momento. Então foi por isso que a gente foi embora. Estava sendo criado também, por aí, 77, 8, a Comissão Pro-Yanomami. Foi em 78, em São Paulo, eu estava fora. Tinha a Cláudia Andujá, o Bruce Albert. E eu estava na Escócia nessa época. Eles fizeram o projeto de criação que naquela época se chamava a Comissão pela Criação do Parque Yanomami. Depois é que mudou, porque parque já não era mais Parque Xingu, né? Era outra terminologia. Eles redigiram aquilo com uma meticulosidade impressionante. Eram os 3, era a Cláudia, o Bruce e o Carlos Aquini, que é um missionário da área, um missionário católico. Não é padre, ele é irmão leigo. Então os 3 se juntaram na casa da Cláudia em São Paulo e mesmo, não sei quanto tempo eles ficaram lá, mas trabalharam de uma maneira extremamente detalhada para mostrar que, olha, são
quanto é? 90 mil metros quadrados? Eu já nem me lembro quilômetros quadrados. 9 mil e tantos quilômetros quadrados. 90 mil. Ai, eu já não sei mais os zeros. E para dizer, olha, esta terra não é muita, não. É o que eles precisam, por esta razão, aquela. E mandaram para nós na Escócia. Nós traduzimos para inglês e mandamos para a Dinamarca, para a Yves Guia, que publicou, né, naquela série deles, documentos. É o documento número 37, que tem essa coisa em inglês. E aí começou o nosso contato com as ONGs e tal, ninguém conhecia a palavra ONG, ONG, né, era o início desse movimento. Também tinha aqui muito a versão geopolítica de era perigoso, né, criar um território Yanomami, que tinha uma parte da Venezuela, uma parte no Brasil. Sim. O passo seguinte seria a ONU O juntar Estado. e dar um passaporte, criar um Estado Yanomami. O Estado Eles acreditavam muito nisso. Não acreditavam, eles falavam. Não acreditavam. Mas teve um que Tinha a retórica. A farsa Yanomami, teve um coronel que escreveu. Foi, mas aquilo lá é tão baixo nível que ninguém deu crédito àquilo. Quem realmente estava com essa retórica era o Baima Denise, do conselho, lá como chamava aquilo? Conselho de Segurança Nacional. Ele, não sei se acreditava, mas dizia. E o Golbery, né? Também. Estava com esse discurso. O Passarinho, que era ministro da Justiça do Collor, que assinou, ele vai ser criticado o resto da vida pelos colegas por ter assinado eu adorava o Jardim Passarinho. Adorava ele. Né? Ele vai ser criticado, ele vai... Mas ele segurou mesmo. Defender que não, ele segurou. Morrer, militar, acusava ele de ter cedido. E nós adorávamos ele. Aliás, diz o Aurélio Veiga Rios, o procurador da República, que alguém devia trabalhar aquele material militar para entender o vai e vem de opiniões lá dentro e o que permitiu a criação da área Yanomami. A geopolítica, a conjuntura política do Brasil naquele momento era tão esdrúxula que foi o Collor que assinou. Foi preciso alguém que não tinha compromisso com absolutamente nada para assinar aquilo. Né? E por sorte dos Yanomami, né, alguém apareceu no momento certo para fazer isso, porque qualquer outro antes ou depois não faria. Janela de oportunidade. Exato, e depois vai dinamitar as pistas. O Collor assumiu também brigando muito com os militares, né? Ele fechou a SNI, saída. SNI era o que eu queria dizer. Da Cachimbo, foi lá, jogou pá de cal lá no projeto, lá no buraco que tinha na Serra do Cachimbo, de Teles. Que era para pôr o lixo atômico, não sei o quê? Testar, enfim, explosivos lá, coisa nuclear. Pois é alguém que não tem compromisso nem com este, nem com aquele, que pode fazer isso, né? E ele tinha esse perfil. Mas aquilo lá também ele não fez de graça, não. Um pouco antes, o Davi Kopenawa, e as pessoas em volta dele, acho que a Cláudia também foi, não me lembro se ela foi, foram até ao Banco Mundial, né, fazer as suas reivindicações. O Banco Mundial mandou um recado para o Collor para ele assinar a coisa da terra Yanomami. Então foi isso também. Ele estava pressionado por fora, porque ele também queria abrir o comércio, lembra? Sim. Vieram carros importados, veio a tralha da China, veio tudo para cá, né? Pois é. Então, é uma conjuntura que nunca mais vai se repetir. Né? Coisas assim que a gente não esperava que acontecesse e que se juntou tudo e pá. Mas esse discurso era muito forte do perigo Yanomami ser instrumentalizado por forças
E volta e meia ainda aparece. Volta e meia ainda aparece. E eu tenho uma história muito edificante com relação a isso. Quando o Gabeira ainda estava no Congresso, ele foi o relator de um projeto do Bolsonaro para acabar com a área Yanomami. O que o Gabeira fez? Bom, ele tem os seus assessores, né? E uma das assessoras dele é amiga do Gel Zarur, que você deve conhecer, que estava lá também, era um assessor do Congresso. E eu tinha publicado um artigo sobre nações dentro da nação, numa coletânea dele, Zarur. E aí o Zarur disse, olha, lê isso aqui da Alcida. Ela leu, aí fez o arrazoado para o Gabeira, né, incorporando o meu artigo, dando as razões pelas quais os Yanomami nunca iriam construir um Estado. Né? Simplesmente é impossível com a estrutura que eles têm de vida. E o Gabeira incorporou aquilo, fez a defesa lá, fez a sua proposta de derrubar o projeto do Bolsonaro e derrubou, com base no meu artigo. Então, isso eu digo que se eu não tivesse escrito mais nada na vida, aquilo já bastava para me justificar no mundo. Então, tem muita coisa. E aí, voltando ao fio da meada, da minha ambivalência, minha angústia de ir trabalhar com um povo, com uma situação de paraíso etnográfico, quando havia o resto do Brasil com fricções interétnicas, aquela coisa toda, o que eu estava fazendo e tal. Até chegar justamente aquele momento em que os Yanomami estavam morrendo como moscas, com malárias e tudo mais, por causa da invasão garimpeira. E aí a Procuradoria-Geral, a Sexta Câmara, começou a se movimentar para provocar a demarcação da terra contínua, né? E aí é que a minha etnografia, a etnografia do Bruce, veio a calhar. E aí é que eu vi como é bobo a gente fazer essa separação entre etnografia romântica e a política. Aquilo já era política e eu não sabia. O que eu fiz com o Sanomá, né, sentando lá e fazendo aquelas entrevistas e tal, só sobre o mundinho deles, que não é pequeno, aliás, era político. E só foi se mostrar político anos depois, quando eu usei aquele material para justificar a necessidade da terra. E a mesma coisa do lado do Bruce, né? Então a história não acabou, mesmo tendo a homologação em 92, 93 tem Hashimu, né, o massacre lá. Pois é, mas você já tendo essa legislação, sim, você já tem a arma na mão para prender os caras, como foi feito e tal. Força Federal retirando garimpeiro. Exato. A coisa muda. Bom, queria só retomar esse último momento, você dizendo que mesmo essa pesquisa tradicional não é em vão, política, não é em assim, vão. Se imagina romântica, né? Não é. Ela é política intrinsecamente, por ser pesquisa, por ser uma investigação, por ser algo que tem a honestidade de... não sei se é exatamente a honestidade que eu quero dizer, no meu caso foi, de você abrir a cabeça para uma outra realidade e tentar traduzir aquela realidade em termos que os seus pares possam entender. De você entrar num outro universo, respeitar esse universo. Quanto mais você entra, mais você respeita. E mais você se torna humilde, porque quanto mais você entra, mais você sabe que não sabe. Então, é mais filosófico que político. Mas chega num momento que aquilo lá se transforma em político também. Conhecimento é poder, né? Ele acaba sendo por... Mas é um poder que a gente queria passar para eles. Sim, sim. Não é? Bom, eu me convenci totalmente
de que você fazer uma pesquisa honesta, e por honesta o que eu quero dizer? É você não impor teorias em cima do que você está vendo, como se faz hoje em dia muito, né? Abre a cabeça e vê se aquilo que você aprendeu na escola faz sentido daquilo que está acontecendo na sua frente. Se não faz sentido, derruba a teoria, mas não torce o que está ali. É meio isso que eu quero dizer com a honestidade, né, da pesquisa. Agora, essa antropologia romântica também se afastava muito do que era chamado de indigenismo, né? O indigenismo era outra O de tradição Estado, sim. O de Estado, que sim. tinha. O de Estado era comprometido com o Estado, né? Agora, quando eu escrevo aquele livro Indigenismo, eu tento fugir disso, eu quero fugir disso. Para mim, indigenismo é como se fosse o orientalismo do Edward Said. Né? É um conjunto de ideias, de atitudes, etc., que se tem com relação ao índio. Por exemplo, o chofer de táxi que vira para mim e diz: quando ele soube que eu trabalhava com índio, sim, minha avó foi apanhada a laço lá no mato. Era índia. Sabe, isso para mim também é indigenismo. Não é só o artigo tal, não sei de quê, do Estatuto do Índio. É todo um aparato imaginário, ideológico, etc., que uma sociedade tem com relação a outra. Né? No nosso caso aqui, povos indígenas. E aí a gente vê, por exemplo, uma coisa anedótica que diz muito, foi aquela fase que os jornalistas exploraram muito, da maldição do cocar. Eu não sei se você chegou a perceber. Houve uma fase aí, anos 70, 80 talvez, que os políticos começaram a fugir dos calcários, porque os indígenas vinham para Brasília para reivindicar direitos, e aí vinha, principalmente os caiapó, né? Vinham todos paramentados e tal, e traziam um calcário e botavam na cabeça do Collor, do Sarney, daquele outro. E diziam que realmente era uma maldição. O Ulisses Guimarães morreu, o Collor levou o impeachment, etc. Aí conta-se a historinha toda. O gravador do Juru, né? Também, que é anterior. Famoso, né? Então, até o folclore que surge na sociedade, enfim, no dia a dia, para mim, é indigenismo. Agora, fazer pesquisa de campo hoje, comparado com a que você fez, é muito diferente, né? Você mencionou o tempo mais curto em geral que as pessoas têm, mas também a visão do que é estar em campo e se relacionar com os índios e... Aí outro dia eu fiz um parecer aí para alguém que quer ir para a área e propõe 18 meses de campo. Eu digo, maravilha, sim, dá autorização, vai. Que é disso que a gente precisa. Uma pessoa que quer realmente aprender a língua para saber da língua, né? E saber outras coisas e tal. Isso é muito raro hoje em dia. Bom, eu precisei desse tempo todo porque eu tive que aprender a língua, eles não falavam português, nem espanhol, nem nada. Só falavam, eles não são monolíngues, porque eles falam outras línguas indígenas. Eu é que não tinha habilidade de falar a língua deles. Tive que aprender primeiro os rudimentos para começar a fazer a pesquisa. Mas, olha, tem gente que tem sabe, a coragem, entre aspas, de apresentar o projeto de campo para estudar cosmologia, que não é ali a agricultura que você vê eles cavarem a terra, em 3, 4 meses, falando em português. Como é que eles esperam que esses indígenas dominem tão bem o português que possam passar as noções deles, os conceitos e tal, para o português? De quem é o ônus? É do pesquisador. Aprenda a língua.
mesmo que eles falem português, porque é uma ilusão. Eu não sei, é até entender, por exemplo, o interior por exemplo, de uma escritora como Virginia Woolf. Se você não vai para o inglês, você perde um monte de coisas, mesmo que com boas traduções. Imagina numa língua indígena. Mas isso é por quê? Porque os prazos acadêmicos são menores, as pessoas não têm conhecimento, Aluno de doutorado tem um ano inteiro. uma mudança Uma mudança de visão. Eu acho que... já sabe o que quer achar. E a mim me ofende muito, sabe por quê? Porque eu vejo nas entrelinhas que o discurso é o seguinte: bom, como eu vou trabalhar com o povo indígena, eu vou aprender rapidinho. Existe isso, sabe? E você... Diferença de superioridade? É. Não, língua indígena, eu vou aprender rápido. Ou então, se achando tão gênio, que para levar às últimas consequências, a gente pode dizer que essa pessoa é totalmente incapaz. Quem se acha gênio a esse nível é porque não sabe nada. E isso acontece muito, muito. Essa menosprezando a complexidade do pensar indígena. Isso acontece na academia muito. Você imagina entre os missionários e FUNAI. Eu uma vez encontrei um funcionário da FUNAI lá na área Yanomami. Eu vim aqui para ensinar agricultura para os índios. Os caras estão aí há milênios. Ensinar o quê? Mas tem toda uma tradição já pode dizer, porque já tem 2 décadas pelo menos, muito marcada por perspectivismo, antropologia simétrica, né? Que pretende justamente o contrário, não descolonizar a visão tradicional antropológica. Né? Não sei. Sinceramente, eu não sei qual é o objetivo. Além de jogos complexos, jogos estruturalistas mentais. Não sei. O que eu vejo... Eu escrevi um artigo que se chama A Política do Perspectivismo, porque me convidaram para fazer isso, né? No Annual Review. Eu não tinha a menor intenção de entrar nisso, porque eu acho que é uma perda de tempo, mas, enfim, fiz porque me convidaram e tal. O que me desgosta muito nisso é que as etnografias que vão nesse caminho, elas todas têm uma aura, assim, uma cara de repetição de modelo. Então, os índios saem todos iguaizinhos. Tanto assim que se fala na alma ameríndia e coisas desse tipo. E eu fiquei muito impressionada positivamente e agradecida por ser uma maneira de expressar muito rápida e fácil para isso que eu quero dizer, quando eu li um físico catalão que se chama Wagensberg. E ele tem um livro que se chama O Gozo Intelectual. E nesse livro, ele explica de maneira, sabe, singela, o que é o desenvolvimento, o avanço da ciência. Você faz uma pergunta, você faz a pesquisa para ter uma resposta. Se essa resposta não gerar outra pergunta, aquilo é inútil. E o que eu vejo nos perspectivistas é que eles se contentam, enfim, em trazer a resposta, sem gerar perguntas novas. Sabe? E só para corroborar, sabe, o guru. O guru disse isso, a gente está vendo, é assim mesmo. O Caetano falou, acha feio que não é espelho. Narciso acha feio que não é espelho. Pois é. Tem um modelo que se repete, então... É fácil, acham que é muito... É fácil, por isso que eu fico meio indignada. Porque os índios não são todos como aqueles recortes índios que você abre, aquele monte de bonequinhos, né?
enfileirados, né? Eles não são assim. Cada um tem a sua especificidade e muito rica. Você corta pela raiz a criatividade indígena. Isso não é visto como uma coisa de alguém que tem uma formação mais antiga, de organização social, parentesco, coisa? Eu acho que é visto pelos críticos como uma pseudo-filosofia e ainda agarrada no estruturalismo. E é uma coisa que eu acho que está. É, é um demérito, ela estava fazendo um desfavor à etnografia brasileira. Brasileira e outras. Fez um grande sucesso, vamos dizer, acadêmico entre estudantes, na mídia também. Para você ver que gente preguiçosa. Não pensam por si mesmos. Tem um modelito ali, opa, isso é bom, vamos aplicar. E não tem a curiosidade de gerar aquelas perguntas que Wagensberg diz. Perguntas novas que geram novas pesquisas e que trazem. E assim vai, encadeando. Pergunta-resposta, outra resposta, e assim vai. Mas não, se contentam em ficar só dizer, o projeto de pesquisa é este, eu vou lá no campo, faço isto assim, assim, e volta e o modelito é assim. Está comprovado. Nem a ciência normal do Thomas Kuhn é assim, poxa. Não é tão repetitiva. E o aspecto do engajamento, envolvimento político, compromisso, vamos dizer, com essas populações, como é que você teria, no seu caso, diferente? Eu não conheço ninguém que vai por esse caminho que, vamos dizer assim, suje as mãos com a política local, com a política de defesa dos povos indígenas. Pode se escrever até, né? Fazer um grande discurso escrito sobre a necessidade de defesa dos índios, mas se envolver em causas. Lá no museu, eu fui aluno, né? Não sou etnólogo, mas teve uma separação lá, por exemplo, quem era orientando do Eduardo, do João Pacheco. E tentaram impingir aquela quebra no resto do Brasil. Nós tivemos problema aqui com estudantes por causa disso. A resenha do Eduardo que saiu naqueles livros da Unbox, né, que era extremamente crítica de toda a tradição que o João Pacheco, vamos dizer, representaria, e ali viu-se o mar, né, de um lado uns... Foi. E isso é fatal para a saúde, vamos dizer assim, intelectual da disciplina. É terrível isso, terrível. E nós tivemos aqui repercussões disso. Os alunos também viam em nós essa divisão. Vocês estão loucos? Olha fulano, olha cicrano, olha o trabalho desse daquele. Tem alguma diferença? Tem alguma separação aí? Quem faz pesquisa de campo tradicional também faz política a favor dos índios. Vocês não estão vendo? Acreditem nos olhos e não nos ouvidos. Às vezes, né? E essa coisa de acreditar nos próprios olhos. Essas pessoas, os acólitos, vamos dizer assim, né? Vão para campo com uma determinada problemática e, em vez de abrir os olhos para aquilo que as pessoas estão dizendo e fazendo, preferem acreditar no guru que ficou em casa. E aí sai todos os índios todos iguaizinhos, enfim, naquela base lá, é todo mundo perspectivista, é todo mundo que as onças não sei o que e tal. Lá em Manaus, eu fui outro dia, dei uma palestra lá na universidade, nada por aí, né? Foi outra coisa, já nem me lembro mais o que era. Acho que era com relação ao impacto dos indígenas antropólogos na antropologia. E nas perguntas tinha um rapaz lá que começou a me perguntar sobre essa coisa de perspectivismo. Eu fiquei tão irritada, disse, olha, nenhuma onça ainda entrou na minha sala de aula. Eu perguntar a ela isto ou aquilo. Foi um pouco agressivo, mas eles também são agressivos.
Então fica elas por elas. Não, eu estou em outra agora, eu não estou... O que me interessa agora, você não me perguntou, mas É, eu vou dizer. não, eu ia perguntar, porque tem outras coisas para perguntar. Você tem contato com o circuito latino-americano, sul-americano bastante Tenho, intenso, né? razoavelmente, sim, sim. As duas coisas que me interessam hoje em dia, uma é acompanhar os intelectuais indígenas, né, principalmente na antropologia. A outra é que eu já comecei nos anos 90 com o CNPq, que é um projeto de indigenismo comparado. Então, eu comecei, bom, com Brasil, Argentina. Não fui muito adiante na Argentina, porque lá sabe, eles trabalham nisso também. Eu não quero simplesmente repetir o que eles estão dizendo. E aí ampliei para incluir a Colômbia. Agora me interessa muito mais a Colômbia. E aí sim, aí eu fiz contatos que vão crescendo cada dia e tal, lá na Colômbia. E o que eu quero saber é o seguinte: eu não estou interessada nos indígenas propriamente ditos. Eu estou interessada em saber como é que essas nações e todas as outras das Américas convivem com o fato de terem matado índios para se sobreviver, terem se constituído em cima de cadáveres indígenas. Não é só seres humanos individuais que têm alguma culpa, as nações também têm. Então, como é que eles convivem com isso? O que é que fazem para se constituir a partir dessa realidade? Então, a Argentina é um caso dos mais extremos. Os índios estão todos mortos. Esse é o discurso, tem sido o discurso. Agora está menos porque os índios estão começando a aparecer mais. Nós outros venimos de los barcos. Eles não vieram de quem já estava na Terra. São todos feitos de imigrantes da Europa. Né? Aí me aparecem os índios aí, de repente, eles não sabem bem o que fazer com eles. Bom, o Brasil é aquilo que a gente já sabe, né? As três raças, aquela história toda. Na Colômbia, há uma divisão ali. Alguns indígenas merecem crédito, que são os dos Andes, do altiplano. Embora na Colômbia você não tivesse impérios. Você tinha cacicazgos e tal. É. Mas você tem, enfim, objetos de ouro para ninguém botar defeito. Né? Você conhece lá Bogotá? Não. Não? Ah, agora. Tá. Vamos juntos ao Museu do Ouro para você ver. É um negócio é extraordinário o trabalho que os muiscas Chibcha fizeram com o ouro. Então, isso tem prestígio. Agora, os da Amazônia, os do Caribe, é tudo selvagem. Eles repetem muito aquela ideologia da civilização e barbárie da Argentina, do Sarmiento e tal. Lá também tem muito isso. Então você tem, não é que os índios dos Andes sejam o protótipo da civilização, não, isso são os europeus, são os brancos e tal. Mas eles são melhores do que aqueles que estão na Amazônia ou no Caribe, que esses são realmente barbárie. Tanto assim que quando eles perderam o Panamá, eles nem choraram. A gente se livrou de uma barbárie. Você vê que a ideologia é mais forte do que a preservação territorial. Além do indigenismo comparado, você falou dos antropólogos indígenas, né? E aí como é que você tem acompanhado o interesse dele? Muito de perto, eu já dei aula para alguns, a gente tem vários aqui. Me interessa fustigá-los com a ideia de que vocês têm que transformar a antropologia. A antropologia está muito paradona, a antropologia está desinteressante. Vocês têm que fazer isso.
Se vocês quiserem, obviamente, porque vocês não têm nenhuma obrigação de fazer nada de nada de bom para branco, vocês sofreram demais. Mas já que estão nesse jogo, façam isso. E está começando a aparecer. Tem um jovem Tuxá, da etnia Tuxá do Nordeste, acabou de entrar no doutorado. Ele já está no 2º artigo dentro dessa problemática. Qual é o que é que se apresenta ao indígena quando ele vem para a academia e quer ser antropólogo? Ele se enfrenta com o quê? Com professores que dizem, esquece disso, agora você tem que aprender a Fraser e não sei o quê. Esquece dos seus negócios lá. Eles passam por isso. O que é que eles podem fazer para abrir os nossos ouvidos e nos convencer de que há uma outra maneira de olhar e de fazer antropologia que não é só europeia? Então, é por aí que eu quero ir. E acompanhar o trabalho deles, como é que eles interpretam a sua própria sociedade. Porque eu andei dizendo há um tempo atrás o seguinte, deve haver uma grande diferença entre uma etnografia feita por brancos, por não indígenas, e uma etnografia feita por indígenas do próprio povo. E aí eu me lembrei dos brasilianistas. Vêm os gringos de lá estudar o Brasil, mas do lado de cá a gente vê que eles, ok, tá certo, mas deixaram de ver isso, deixaram de ver aquilo. Por quê? Porque há muitas coisas que eu mesmo, tendo nascido em Portugal, às vezes eu me surpreendo com coisas aqui no Brasil. Não fiz o meu homework direito, porque como é isso? Há um não dito de uma cultura, há um não dito de uma nação, que todo mundo entende, mas os estrangeiros não chegam a captar. Você imagina isso numa aldeia indígena, num povo indígena. Quanto disso acontece? E, no entanto, eles estão lá, eles sabem do não dito. Você acha que eles, por serem nativos, teriam mais autoridade para falar? Não é autoridade, não é autoridade. É a possibilidade de ir mais profundo, de ir mais longe. Agora, o ideal para mim é eles fazendo isso e nós fazendo isto, eles fazendo isso sobre eles e nós fazendo isso sobre eles, criar um diálogo, criar é como um repentismo. Eles dizem uma coisa, dizem, não, peraí, Tocqueville, né? Um nobre francês que estava louco para saber como é que uma sociedade democrática funcionava. Foi para lá, 9 meses depois me sai com aquela joia, que até hoje os americanos leem no high school, para aprender sobre si mesmos. Então, essa interação entre a visão de fora e a visão de dentro pode enriquecer essa discussão antropológica ao infinito, né? Gerando novas perguntas, né? a partir de certas respostas e tudo mais. Então, é isso que me interessa, e não ficar ali, sabe, em volta do próprio rabo. Não quero fazer isso. Hein? É um desafio enorme. Pois é, não, mas senão não vale a pena. Mas eu queria te perguntar também, a gente chegou a mencionar um pouco isso, do Chagnon, né, e do livro dele, depois teve o filme, né, que fizeram, mas aí em 2000 teve o livro, né, o Darkness em Eldorado, que aí remexeu tudo. Muito ele, remexeu tudo. O Jacques Lisot também, quer dizer, que tinha A gente sabia. Jovens. Todo mundo sabia, mas quem é que ia botar a boca no mundo sobre isso? Como é que a gente diz, olha, o Jacques Lisot é um pederasta lá não sei o quê, ou não sei o que lá, um pedófilo. Pra quê? Você conheceu o Lisot? Sim. Cara desagradável. Agora, só me ensinou a fazer cuscuz marroquino. Isso eu gostei. Agora parece que estuda mundo árabe. Pois é, esse livro deixou um rastro complicado. Foi uma confusão, porque fizeram, né, comitê para discutir. Cai na mão de gringo, o negócio vira piada. Né? Task Force, fizeram uma força-tarefa para descobrir o quê, gente? Para descobrir o quê?
Isso é problema deles. Eu não me meti nisso, Mas porque eu tinha achava tão acusação de que eles ridículo. tinham inoculado sarampo. Sim, Como é que você é. viu essa acusação Não, de... acabou ficando uma coisa. Nós pedimos a amigos da Fiocruz para analisar essa história se é possível, se não é possível. Matar gente com vacina experimental, não sei o quê. Não, Mas lá o não. James Neal, ele fazia os experimentos dele, o que ele fazia? Eu não sei o que ele fazia, né? O que veio à tona e tal, que eles estavam experimentando uma nova vacina e tal, mas os Yanomami não morreram por isso. Os que morreram, morreram de epidemias, não da vacina. Eu acho que foi um oportunismo desse Patrick Tierney, que eu também conheci, ah, um pouco obsceno. Ele queria, ele queria fama. Criar fama daquela maneira eu acho muito canalha. Eu acho todos canalhas, na verdade, todos. Lisou, Chagnon, todos eles não mereciam, os Yanomami não merecem eles, sabe? Não mereciam ter passado por aquilo. E ficou reduzido às amostras de sangue que os americanos levaram para lá. E aí depois os Yanomami, enfim, na onda, né, porque na verdade não foi iniciativa dos Yanomami, foi aqui, né, as ONGs e tal. Levaram o teu sangue, não sei o que e tal. Eu quero sangue de volta. Um pouco. Aí os laboratórios já tinham feito as linhagens que eles queriam e tudo mais. Manda de volta. Para enterrar, para fazer o enterro do sangue, o funeral do sangue. Olha, give me a break. Eu tenho outra coisa para fazer na vida. Mas você acha que era oportunismo Realmente. ou estava uma tradição? Porque teve uma tradição de se, vamos dizer, revisitar a obra de campo, né, a experiência de campo de antropólogos, né, sobre a Margaret Mead, dizendo que ela tinha errado tudo. O Salles se aborreceu demais também com isso, quer dizer, teve uma... Sinceramente, sabe o que é? Eu acho que isso aí é brincadeira de gringo. Isso não leva a nada. Porque não há nenhum pesquisador sobre o qual se possa dizer ele fez a etnografia certa. Justamente por isso. Porque quando a etnografia é produto de um olhar, não há dois olhares iguais. Não há, porque você vem de uma tradição diferente, você vem de leituras diferentes, você vem de sexo diferente, etc, etc. Esperar que a Margaret Mead fizesse uma etnografia que satisfizesse 100% o outro lado dela, que não sei o quê, Freeman, acho. É acreditar no Papai Noel, gente. Não é assim. Não é assim. E por que não chamaram lá o pessoal, as vítimas dessa história toda? O que eles acharam? Por exemplo, tem uma biografia do Malinowski, Grossona, não me lembro o nome do autor agora, e um pedacinho lá que eu li, não li toda, só assim... Michael Young. Que ele cita um nativo trobriandês para dizer: mas o doutor queria ouvir isso, né? Você vai desmanchar toda a etnografia do Malinowski só porque tinha esse viés? Né? Vai desmanchar toda, vai jogar fora a etnografia do Evans Pritchard porque ele tinha um servente achante, ou sei lá, ou Zandi, ou sei lá o que ele era, achante não. Sabe? Isso é preocupação de branco. A mim não me comove nada isso, e americano adora fazer isso. A Rigoberta Menchú, lembra do escândalo? Veio o outro lá e diz, não, ela mentiu, exagerou. Vai lá para Guatemala, na terra devastada, né? Terra arrasada pelos militares, e vê se ela não tem o direito de exagerar. E ainda não chega nem perto da verdade. Sabe, eu fico triste com isso. Eu acho que não leva a nada, eu acho que é expor
a concorrência, né? Principalmente no caso de pessoas que já não estão aí para se defender, como a Margaret Mead. Né? E a Rigoberta também não ia fazer um debate acadêmico para dizer se ela estava dizendo tudo ou não. Eu acho que é uma perversão do centro. Eu não sei se eu te convenci. Sim, sim. Eu já estava convencido. Bruce Alberto você conheceu quando? Na época da Perimetral. Ele foi um dos membros daquele grupo do meu ex-marido para proteger os Yanomami quando abriram a Perimetral. Ele veio como... ele tinha terminado, acho que a graduação, algo assim, lá em Nanterre, e queria sujar as mãos, né? E veio para cá. A gente fez, o Ken fez um anúncio em Current Anthropology, convocando pessoas se quisessem participar, e ele veio. Ele tinha 22 anos. E a reação dele foi assim, porque os primeiros Yanomami que ele viu era gente vestida, andando para cima e para baixo na perimetral. E ele disse, mas isso são só quilos de carne. E cadê a cultura? E cadê os índios de verdade? Passou tudo. Tudo isso ele viveu e descartou e assumiu realmente o que é ser antropólogo numa sociedade que está em mudança drástica. Então agora ele não diz isso nunca. E se algum dia ele vir a minha entrevista, vai ficar furioso porque eu soltei essa. Proximidade, parceria, né? Sim, bastante. E editamos aquele livro, né, da Pacificando o Branco. É mais dele do que meu esse aí, é mais dele do que meu. Pierre Classe teve com o Lisot lá também, dos Yanomami? Não sei. Ele fez uma visita, posso estar enganado. Na Venezuela é longe, eu não sei, não cheguei a saber, não fiquei sabendo não. Bom, você acha que era isso? Não, pode perguntar mais se quiser. Estou me divertindo. Muito ativa, né? A gente já falou da tua experiência, tua visão também. Você se aposentou da UNB, mas continua... Sim, eu continuo... acho que foi... Emérita, né? Acho que eu me aposentei em 2004, se não me engano. E os colegas me fizeram essa bondade de me indicar como professora emérita em 2009, se não me engano. Eu me aposentei porque, primeiro, que não queria perder direitos, né? Óbvio. E tinha a ameaça lá do Lula, não sei o quê, então, fui. Ameaças continuam. Exato, e agora mais ainda. E também eu não queria... A parte burocrática da academia é muito chata. 1000 comissões e ficar remoendo uma... Coordenou o programa, foi chefe de departamento? Fui. Só parei aí. A nível de instituto para cima, nada. Você vai com uma coisa para decidir, 3 coisas para decidir numa reunião, que é simples. Tá. E cada um, como adoram se ouvir, gente. Cada um leva meia hora para falar coisa, sai pelas tangentes. Eu me cansei tanto daquilo. Eu digo, não quero mais isso. Eu só quero o pão de ló, que é o quê? Dar aula e ter pesquisa. Eu sou pesquisador de CNPq até hoje, com esse indigenismo comparado, né? E aula eu dou quando quero, como quero, com quem quero. O último curso que eu dei foi no 2º semestre, eu acho, do ano passado. Adorei dar a conquista do outro. E a gente foi longe na história. Os alunos nunca tinham ouvido falar da coisa lá para trás. Roger Bartra e antes dele, tal, até chegar
aos antropólogos indígenas, doutores, né, os doutores indígenas em antropologia, né, o que eles escreveram e tal. Foi até aí, tudo isso. E dei com um colega, o Luiz Caillon, que foi meu orientando e agora é meu colega, ele é colombiano, trabalhou com um grupo indígena na Colômbia. E funcionou tão bem aquele curso, os alunos realmente curtiram demais e eu também. No último dia do curso, a gente terminou a aula lá pelas 7 horas da noite, é das 2 às 6, né? Aí fomos comemorar num bar aí, até aqui na quadra. Eu fui para casa às 4 da manhã, mas só tomei um chopp. Tomei mais do que um chopp, durou até às 4 da manhã. E aí um deles, indígena, propôs que a gente continuasse a discutir leituras informalmente, fora de sala de aula. Então, o semestre passado nós tivemos isso, vamos continuar agora. Lendo, a próxima leitura é o do James Scott, Weapons of the Weak, que vai servir para várias pesquisas de vários deles. E vamos continuar assim. Tem um lá que eu estou doida para ler, que é um livro um panfleto, aquele Prickly Pear, sabe qual é aquela série inglesa, que é coisinhas pequenas. O Salins até tem um aqui, do David Graeber. Isso é o Waiting for Foucault? Isso. É aquele tipo de coisa, mas é do David Graeber. David Graeber é interessante porque ele é ativista. Ele estava à frente da organização do Occupy Wall Street e assumiu o anarquismo, como, aliás, o James Scott também. Então, a gente está lendo essas coisas por fora das aulas e tal, e, enfim, são momentos muito gostosos, né? Muito prazerosos, e a gente realmente não tem nenhum compromisso com dar nota nem nada, e, enfim, continua. E devo dar um curso o ano que vem, não, no segundo semestre agora já, sobre a Amazônia. Eu acho que vai ser Aprofundando a Amazônia, que foi o título de um seminário que eu organizei com arqueólogos. O Eduardo Neves, a Denise Chan, vieram vários. E os nossos alunos ficaram com um olho desse tamanho, porque não sabiam nada dos geoglifos do Acre, nem os petroglifos do Amapá. Nossa, mas isso é uma descoberta. Então a gente está descobrindo coisas assim, isso que me dá muito prazer. E a aposentadoria para mim é isso. Mais tempo para fazer o que quer. Exatamente. Tem mais um minuto ainda? Não, era só uma pergunta que eu sempre costumo fazer, comecei de brincadeira, mas ficou interessante depois comparar as respostas. Se você tivesse que destacar um livro na tua formação que foi marcante, assim, um livro que tiver a mente de antropologia ou não, sei lá, uma coisa que... Não, foi um conjunto. Eu não tenho um livro. Eu não tenho gurus. Ao contrário de outras pessoas, meus colegas, que têm o fulano de tal, tem a foto dele. Não. É um conjunto de coisas, são ideias que se juntam e fazem um todo. Agora, este ou aquele, né? Mistura a bruxaria Zandi com Maurice Lénard, com Morgan, etc, etc. Cada um dá uma coisa, eu não tenho um só. Lamento, mas não vou cair nessa armadilha, não. Boa resposta. Obrigado. Bom, Cida, obrigado. Ora, obrigada a vocês. E, enfim, estou à disposição quando você quiser.